Olá, querido estudante, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma videoaula aqui no VestiTube, o seu canal para o vestibular. Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos continuar aquela nossa playlist falando sobre atomística. Então vamos só relembrar. Lá no nosso primeiro vídeo a gente comentou a ideia de como surgiu o átomo, como os filósofos encararam isso, como que isso progrediu com o pensamento humano. Então a gente falou de Leucipo, Demócrito, Aristóteles, Empédocle, a teoria dos 4 elementos, enfim. Hoje a gente já vai dar uma caminhada um pouco mais brusca e uma caminhada que vai aparecer no seu vestibular. Então fique esperto com isso. Aproveita então para se inscrever aí no canal e não perder nenhum conteúdo, porque quando você for fazer a sua prova, você vai ver a questão e falar: nossa, eu vi o vídeo do Rainan falando isso. E aí você vai acertar, vai gabaritar, vai entrar na universidade e é nóis. Então, vamos falar sobre a teoria atômica de Dalton. E quando eu falo que cai em vestibular, é porque caiu na UEL do ano passado. Então, você já percebeu que você precisa prestar atenção aqui. Bom, vamos iniciar então comentando do contexto. Gente, essa época é de 1808. Então, a galera que gosta de humanos pode ter certeza que é o contexto em que a família real chega ao Brasil. Então, tem um contexto histórico muito rico nessa época, assim como toda época. Mas o fato é que essa teoria dele, embora você pode até falar, não, mas isso já caiu por água abaixo, não faz sentido. Ok, mas isso até chegou a impulsionar Arrhenius. Eu já fiz um vídeo falando da teoria de sucessão eletrolítica de Arrhenius. E eu falei que na época o modelo atômico era o modelo de Dalton. Então, querendo ou não, é o modelo que foi responsável por alavancar questões da química que foram discutidas e muitas delas solucionadas. Então, é de extrema importância você entender isso, tá? Bom, então vamos começar. E sempre que fala do modelo atômico de Dalton, uma das primeiras coisas que você tem que ter em mente é que é o primeiro modelo com embasamento científico. Primeiro modelo com embasamento científico. Por quê? Então, justamente está escrito, primeira teoria atômica com embasamento científico, com base em quê? Em Lavoisier e Proust. A gente já vai comentar sobre isso quando a gente for falar lá no futuro de cálculos estequiométricos. Esses dois figuras irão aparecer com certeza. Eles criaram uma lei, a gente vai comentar sobre isso ainda nessa aula, e Dalton deu uma impulsionada, foi tipo assim, um expoente que justificou uma das teorias deles, tá? Então, é a primeira teoria com base científica. Então, se é uma teoria com base científica, foi baseada em um método científico, obviamente, e você precisa chegar em algumas características que diz respeito ao modelo atômico de Dalton. Então, a teoria atômica dele era baseada em alguns princípios que nós vamos discutir aqui. A primeira forma que você vai encontrar é que toda a matéria é formada por átomos. Essa é uma ideia que não é nova, Leucipo e Demócrito já tinham comentado sobre isso, inclusive se você não assistiu o nosso vídeo, assista lá em cima. Por quê? Porque ele herdou isso desses filósofos da natureza. Leucipo e Demócrito já tinha a ideia que se você pegar a matéria, dividir, fracionar, reduzir, você vai chegar numa porção indivisível, que é o átomo. E Dalton, de uma forma equivalente, falou a mesma coisa. A matéria é formada por átomos. Agora, o que vai diferenciar aí o modelo atômico dele de outros modelos é que ele já criou ali uma estrutura, uma visão sobre como seria esse átomo. Lembrando que ele não tinha como observar um átomo de qualquer forma, seja com microscópio, eletrônico, que nem existia. Então a ideia é o seguinte, você precisa saber isso. Esse aqui é o ponto mais importante da aula. Claro que esses daqui também, mas esse aqui você, assim, não dá para falar de Dalton se você não souber isso. Então, por favor, muita atenção aqui. O átomo, para Dalton, ele poderia ser equivalente na ideia a uma bola de bilhar. Se você já viu uma bola de bilhar, você percebe que é um negócio maciço, você não consegue destruir aquilo de uma forma genérica, claro que você pode. Inclusive, hoje a gente pode até bombardear átomos, mas vamos falar aqui, cá entre nós, no cotidiano. Você não consegue socar uma bola de bilhar e aí ela se destrói, não dá. Além disso, ela é indivisível. E o Dalton pensou da mesma forma. O átomo, então, ele é maciço. O átomo ele é maciço, assim como uma bola de bilhar é. Ele é indivisível. E aí entra a questão. Se ele é indivisível,
como está mostrando aqui, e indestrutível, não é a mesma coisa? Se eu não posso destruir algo, eu não posso dividir. Mas o conceito aqui é quanto à forma em que o átomo aparece. Imagine que o átomo, então, é muito semelhante a uma bola de bilhar. Aí, um átomo aqui. Inclusive, para Dalton, a gente vai comentar das representações dos átomos, é desse jeito. Por exemplo, esse aqui seria o carbono para Dalton. Um átomo maciço, uma esfera maciça, indivisível, porque você não consegue ver, claro que na lousa você consegue, mas no princípio em que ele propõe, você não vê divisibilidade na estrutura. E ele é indestrutível, você não consegue destruir essa estrutura. Por isso, maciço, indivisível e indestrutível. Maciço, indivisível, indestrutível. Esfera maciça, indivisível e indestrutível. Nossa, você vai ficar repetindo? Você não pode esquecer isso, cara. Não pode. Então, lá. Agora que você já entendeu que é o primeiro modelo com base científica, que ele propôs esses princípios, você deve estar se perguntando, mas ele errou, porque hoje nós sabemos que o átomo não é maciço por completo, não é indivisível e muito menos indestrutível, né? Por quê? Porque você consegue destruir um átomo. Ok. Porém, ele deu uma bola dentro. Ele acertou assim em um ponto. Ele fez um golaço nessa área, vou ser sincero. Que área? Ele falou um pouco sobre as reações químicas. Nossa, tá brincando? É sério. O que ele falou sobre uma reação química? Gente, você tem a ideia comigo que vamos supor o seguinte. Olha lá. Essas duas canetas são dois reagentes, A e B, diferentes ou iguais, tanto faz. O que acontece? Vamos supor que aqui é o início da reação e aqui o fim. Se eles estão separados, olha lá, separados, você tem a ideia que para eu formar o composto AB junto, então para eu representar essa reação aqui, eu tenho o composto A mais o composto B. Eu quero gerar o composto A e B, AB, né? Então lá, A mais B, separados. Ocorreu a reação, pum, eles estão juntos. Concorda comigo que nenhuma caneta surgiu aqui, nenhum átomo surgiu aqui, nenhuma magia aconteceu. Se isso não aconteceu, que houve apenas uma reorganização dos átomos, houve apenas a junção dos átomos. Da mesma forma, no sentido inverso, ocorre a separação dos átomos. Então, o Dalton pensou isso e realmente ele está certo. As reações químicas, na verdade, estão baseadas numa reorganização dos átomos. E isso é tudo, cara. Isso é tudo, porque você consegue explicar muitas coisas com isso. A massa, então, inicial vai ser igual à massa final. Porque se eu tenho AB aqui e aqui eu tenho AB, só que juntos, a massa dos dois átomos não variaram. Portanto, a massa aqui é igual à massa aqui também. Então, isso é uma coisa que você precisa ter em mente. Aqui é o ponto inicial para entender uma reação química. Se você tem uma dificuldade de entender reação química, talvez falte essa ideia para você. Então, fique atento a isso. Além disso, aí ele, de novo, ele não pensou um pouco, não existia o conhecimento de isóbaros nessa época, e ele chutou aí falando que um átomo, átomos de determinado elemento, olha lá, átomos de determinado elemento, qualquer elemento, por exemplo, carbono, eles são caracterizados por sua massa. Uau! Tá brincando comigo? Não, eu não tô brincando com você, eu não faria um negócio desse. Ele falou realmente isso. Hoje, nós sabemos que um elemento ele é caracterizado pelo seu número atômico. O sódio, por exemplo, o número atômico dele é 11. Então, se eu tiver qualquer elemento que tenha lá o número atômico 11, tem que ser obrigatoriamente o sódio. Agora, eu posso ter o mesmo elemento, só que com massas diferentes. Então, essa é uma ideia interessante para você pensar, porque isso, inclusive, pode ser cobrado numa questão, tá? Enfim. Além disso, de toda essa teoria, ele disse que os átomos de um mesmo elemento possuem propriedades iguais. E, na verdade, é uma ideia simples, mas que para a época fazia sentido. Se um átomo é igual ao outro, então as propriedades precisam ser as mesmas. Por quê? Até ele tinha um equívoco em dizer que os elementos, os átomos de certo elemento,
eram caracterizados pela massa e não pelo número atômico, e isso é uma mentira, nós sabemos hoje. Aí ele falou o seguinte, que são iguais. Não é quando você pega, por exemplo, o fenômeno da alotropia. São os mesmos átomos, são os mesmos o quê? Elementos, só que as propriedades de uma forma é diferente de outra. O carbono grafite, embora seja composto de carbono, tem características bem diferentes do que o diamante. Ué, olha o preço, inclusive. Então, são compostos que são sim o mesmo elemento, só que com propriedades diferentes, o que também é um erro afirmar isso. Mas ele afirmou, tenho que passar aqui para vocês, porque caso isso seja cobrado, você precisa saber que ele disse que átomos de um mesmo elemento possuem propriedades iguais. Enfim, depois que a gente começou a falar, e vocês já sabem quase tudo sobre o modelo atômico de Dalton, eu fiz uma nota aqui em reação química. Por quê? Lembra que eu falei que a massa dos reagentes é igual às massas do produto? Pois bem, por causa dessas reações químicas serem uma reorganização, então se os átomos estão separados, eles se reorganizam e ficam juntos. Se eles estão com outros compostos, eles podem se reorganizar e formarem outros. Então é uma reorganização. Quer uma ideia clara? Quando você tem, por exemplo, uma reação de dupla troca, você tem AB mais CD, dando quem? AD mais BC. Então perceba que eu só reorganizei. No lugar do B entrou quem? O D. E esse B e C ficaram juntos aqui. As massas se conservaram e isso justifica a lei da conservação das massas, proposta por quem? Por Lavoisier e Proust. Tudo bem? Lavoisier e Proust. Inclusive, quando nós formos falar de cálculos estequiométricos, vamos comentar sobre isso. Aí, a título de curiosidade, você não precisa saber isso para nenhum vestibular, mas o Dalton ele fez algumas representações para certos elementos. Então, olha lá, o oxigênio seria só esse círculo, tá? O hidrogênio já teria um pontinho aqui no meio, o nitrogênio já tem essa reta aqui, o enxofre tem essa cruzinha, né? E o ouro tem esse G aqui no meio. Você não precisa saber isso, mas é só para você entender que para Dalton, todos os átomos são o quê? Esferas, são esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. E isso, inclusive, faz ideia à nossa primeira parte da aula, que são os princípios do modelo atômico de Dalton. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já aproveita para deixar o seu like, ajuda a gente aí no canal, porque nós já passamos de mais de 1000 visualizações e você está fazendo parte do canal com maior grau de detalhamento em química. Não se esqueça disso. Muito obrigado pela sua participação. Bons estudos, meu querido, e até a próxima!